Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz focaccia. Agora então vamos conferir todos os ingredientes para a gente poder fazer. 250 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento biológico, 200 ml de água, 1 colher de sopa de azeite, 3 gramas de sal, sal grosso e alecrim a gosto. Primeiro a gente vai colocar a farinha, o fermento biológico. Aqui eu estou usando o fermento biológico seco instantâneo. Pode ser o fresco, mas para o fresco você precisa triplicar essa receita. Triplicar a quantidade de fermento. Beleza? Aqui dá uma misturadinha. E agora a gente vem com a água aos poucos. Eu coloquei 200 ml de água aí para vocês, pessoal. Mas normalmente não vai isso tudo. São 250 gramas de farinha. Então, depende da quantidade de água que a farinha que você está usando vai puxar. Pode puxar menos ou pode puxar mais do que isso. Pode puxar 200 ml. Aí você vai dosando aos poucos. Eu vou mostrar para vocês o ponto ideal da massa. Então, a palavra focaccia, no caso focaccius do latim, significa cozido sobre as cinzas. Que ela, na verdade, é a ancestral da pizza. Foi ela o pão que deu origem para a pizza. Então, já podemos deduzir pelo nome que, muito antigamente, há milhões de anos atrás, ela era cozida em cima das cinzas. Ou dentro, normalmente a gente fazia uma cova com as cinzas e colocavam também para assar o pão ali dentro. Normalmente ela é servida como entrada ou como consumida também no café da manhã, no lanche da tarde. Normalmente na Itália ela é consumida a qualquer hora do dia. Eles amam muito ela. Aqui eu transfiro ela para a bancada para ser melhor para a gente poder sovar. Vai sovando, colocando água aos poucos, não é para ficar uma massa pegajosa. Quando coloca água, é claro que ela vai grudar um pouquinho na mão. Mas depois é só ir sovando que a farinha vai absorver a água. E a gente tem que deixar essa massa lisa. Eu vou mostrar o ponto para vocês, o ponto de véu. Normalmente é o ponto que todos os pães precisam para poder se desenvolver bem no crescimento. Tem várias formas de sovar a massa. A gente pode ir rasgando, igual eu estou fazendo. Normalmente ela se sova mais rápido assim. Você vai rasgando a massa, esticando e rasgando ela. Isso trabalha muito bem o glúten para ela poder se formar melhor. O glúten, se vocês não sabem, ele é a proteína que compõe na farinha. É ele que dá essa estrutura de massa que a gente está vendo. Sem ele, ela não tem muito essa estrutura. Aí teria que colocar outros aditivos, outros ingredientes para poder ajudar nessa formação. Só mais um pouco. Depois que você sovar ela um pouco, você já pode colocar 1 colher de sopa de azeite. Se você quiser colocar alecrim também na massa, pode pôr. Se gosta bastante de alecrim, quer sentir ele bastante, pode. Normalmente a gente vai jogar no final por cima, mas se quiser colocar no final, no meio da massa também pode. Fica mais forte, mas não tem problema nenhum. Aí no caso, a hora que seria para colocar seria agora, junto com o azeite. Ou no final, depois do sal que eu vou colocar daqui a pouco. Fazer pão, pessoal, pode cansar um pouquinho, mas o resultado é muito melhor do que você comprar um pão no supermercado, né? Aí mais pro final a gente pode colocar já o sal. Eu tô sovando a massa, pessoal, rasgando ela, batendo ela na mesa,
para ela poder pegar ponto. O que é o ponto que a gente quer? O que acontece na massa? O glúten é a proteína que contém na farinha, a glutenina e a gliadina. São como se fossem malhas de uma rede separadas, como se fossem linhas. Conforme a gente vai botando água, trabalhando e sovando, elas vão se fechando, fechando e formam uma rede. Que a gente precisa dessa rede para quando o fermento ele é vivo, então ele se alimenta de açúcar, presente na farinha. Quando esse fermento come esse açúcar, ele libera álcool, que dá o sabor para o pão, e também libera o gás carbônico, que é o que vai fazer o pão crescer, vai dar volume para o pão. E esse glúten precisa estar bem desenvolvido para essa rede conseguir segurar esse gás para o pão conseguir crescer e ficar bonito. Então, pessoal, a massa depois de pronta, a gente pega um pedacinho dela para poder conferir o ponto, passa um pouquinho de óleo na mão, pode ser azeite, não tem problema, e abre ela com o dedo. Vai abrindo ela aos poucos. O ponto de véu é você abrir a massa e ver como se ela tivesse um véu mesmo. Você vai ver ela bem transparente. Quanto mais transparente, mais lisinho esse véu, mais desenvolvida a tua massa e mais o seu pão vai crescer. A minha não está tão desenvolvida porque ela ainda vai descansar por um longo período. Vai ficar uns 30 minutos descansando. E claro, para esse descanso, a gente não pode deixar ela exposta. Se eu deixar ela só em cima da bancada, quando você voltar depois de 30 minutos, ela vai estar uma capa dura, ressecada. E isso pode jogar o pão fora que não vai mais adiantar. Para ele poder aguentar todo esse tempo, a gente pode passar no filme ou pode colocar em saco plástico. Ou dentro de um pote com tampa, unta o pote com azeite, coloca dentro do pote e tampa bem, para não entrar ar. Depois que embalar então, pessoal, depois que ela estiver bem vedadinha do ar, a gente pode deixar ela no cantinho, descansando. Vai descansar os 30 minutos. E depois ela pode dar uma crescida. Depende da temperatura que está essa massa. Se ela estiver quente, ela vai crescer mais rápido. Se ela estiver mais frio, o tempo estiver mais frio, ela vai crescer mais devagar, não tem problema. O certo são 30 minutos. Que é só para o glúten relaxar e a gente conseguir abrir ela. Se a gente for tentar abrir ela agora, botar na forma e for abrir, ela vai voltar. Toda vez que a gente apertar para ela poder abrir, ela vai voltar. Como a gente acabou de fazer o glúten, acabou de formar o glúten, então ele está muito novo, está muito forte ainda. A gente precisa deixar ele dar uma relaxada. Ele dá uma folgada para poder abrir e ela ficar... A gente abrir e ela não voltar. Então, pessoal, passado o tempo de descanso, a gente pode tirar a massa do plástico. Pega uma assadeira, pode ser retangular, pode ser quadrada, não tem problema. Bota só um pouquinho de óleo para poder untar, ou azeite. E bota ela aqui, abre com a mão. Dá uma forma arredondada. Não precisa ficar certinho, aquele redondo certinho, porque ela é considerada um pão rústico também. Não tem problema ficar umas pontinhas. Quiser botar numa forma também quadrada, numa forma retangular, não tem problema nenhum. Depois de colocado aqui na forma, ela vai crescer. A gente vai botar ela para crescer num lugar fechado, também não pode pegar ar, justamente para ela não ressecar. Olhando assim, parece até que ela é uma pizza. Ela lembra bem a pizza. Pode até rechear como se fosse uma pizza. Pode colocar queijo, pode colocar presunto, pode colocar qualquer outro tipo de recheio por cima. No caso, o recheio vai só depois que ela crescer. Ela cresceu, a gente põe o recheio e bota ela para assar. Agora que ela cresceu, a gente vai dar a forma nela. Normalmente a focaccia, eles faziam antigamente, furavam com o dedo, para ela poder achatar e não crescer muito. É o que a gente vai fazer. Unta o dedo. Aí a gente põe em cada buraquinho um pouquinho de azeite. Pode também regar por cima. Sal grosso por cima, só um pouquinho. E folhinha de alecrim. Bom, agora como vocês podem ver, ela já está no forno.
Ela vai assar entre 15 e 20 minutos até ela ficar dourada. A temperatura é 215 e 230 graus. Uma pena que vocês não podem comer, tá uma delícia. Mas vocês podem fazer e dizer como ficou aqui nos comentários. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Nóbrega. Vou ensinar para vocês aqui no canal milhares de receitas diferentes. Vamos aprender juntos várias coisas, inclusive também vai ter sorteios, promoções. Vou cozinhar com parceiros meus e também vão ter vários sorteios para vocês cozinharem comigo aqui no canal. E não se esqueçam também de deixar nos comentários o que vocês gostariam que eu apresentasse para vocês, que eu ensinasse para vocês aqui. E não se esqueçam, pessoal, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E é isso aí, pessoal. Um beijo e obrigado.